Guerra Fria, o tabuleiro global da disputa ideológica. Introdução. A Segunda Guerra Mundial não terminou com a paz esperada, mas com a transição para uma nova forma de hostilidade. O silêncio após a queda de Berlim e as explosões em Hiroshima e Nagasaki marcou o início de uma vigília armada que duraria décadas. Aliados contra o fascismo tornaram-se rivais ideológicos e o planeta passou a ser redesenhado por linhas invisíveis que dividiam cidades e famílias. Esse conflito não se baseava no confronto direto entre exércitos, mas na projeção de modelos de sociedade. Estados Unidos e União Soviética emergiram como superpotências cujas decisões ecoavam globalmente. Capitalismo liberal e socialismo estatal tornaram-se polos opostos, e a neutralidade passou a ser vista com desconfiança em um mundo rigidamente bipolar. O medo converteu-se em instrumento central de governança. A ameaça nuclear instaurou uma ansiedade permanente, enquanto governos investiam em arsenais capazes de destruir a civilização. A paz era sustentada pelo equilíbrio do terror, pois qualquer ataque significaria aniquilação mútua. Cultura, ciência e esporte foram mobilizados como vitrines ideológicas. Filmes, espionagem, conquistas espaciais e avanços científicos tornaram-se extensões simbólicas do campo de batalha. Cada medalha ou descoberta era tratada como prova da superioridade de um sistema. Longe do confronto direto, as superpotências disputaram influência em territórios periféricos. Nações recém-independentes tornaram-se peças estratégicas, e guerras civis e golpes foram alimentados por interesses externos. Muitas lutas por liberdade foram absorvidas por uma narrativa global ditada por potências distantes. O fim deste período ocorreu gradualmente, por exaustão interna e transformações estruturais que escaparam ao controle das lideranças. As fissuras no bloco soviético e as crises nas democracias ocidentais indicaram o esgotamento do mundo binário. Seu legado ainda molda conceitos contemporâneos de segurança e cooperação internacional. Este livro propõe examinar essa era para compreender como a humanidade atravessou um de seus momentos mais perigosos. Ao investigar decisões tomadas nos bastidores do poder, busca-se entender a Guerra Fria como um grande teste para a diplomacia e para a resistência humana. Compreender suas raízes pode ajudar a evitar novas divisões tão profundas quanto aquelas que marcaram o século XX. Capítulo 1. O despertar de um mundo dividido em dois blocos opostos. Quando os canhões finalmente se calaram na Europa em maio de 1945, o continente que antes havia sido o centro do poder mundial parecia um vasto cemitério de impérios desfeitos e cidades reduzidas a escombros. A derrota da Alemanha e do Japão trouxe alívio pelo fim das atrocidades, mas também revelou um enorme vazio de poder que as antigas potências europeias como França e Grã-Bretanha já não conseguiam preencher sozinhas. Enquanto civis buscavam comida entre as ruínas de Berlim e Varsóvia, os líderes das nações vencedoras percebiam que a aliança formada contra o fascismo começava a se dissolver. O mundo que surgia das cinzas da guerra deixava de ser policêntrico e passava a ser dominado por duas superpotências cujos recursos e influência superavam qualquer precedente histórico. Os Estados Unidos encerraram o conflito com sua infraestrutura preservada e uma economia responsável por cerca de metade da produção industrial mundial, além de deterem o monopólio das armas nucleares. A União Soviética, embora devastada por perdas humanas imensas, mantinha o maior exército terrestre já visto e ocupava territórios que iam da Europa Central ao Pacífico. Joseph Stalin e Harry Truman analisavam o mapa global a partir de experiências históricas e necessidades de segurança incompatíveis. Para os americanos, prosperidade significava mercados abertos e democracias liberais. Para os soviéticos, sobrevivência implicava uma zona de proteção formada por estados satélites que evitassem novas invasões vindas do Ocidente. A Conferência de Potsdam, em 1945, evidenciou as primeiras fissuras diplomáticas nas discussões sobre o futuro da Alemanha.
A divisão do território em 4 zonas de ocupação, inicialmente concebida como provisória, tornou-se rígida diante das divergências sobre reparações e sistemas políticos. Cada lado passou a estruturar sua área de influência conforme seus próprios modelos econômicos e sociais, transformando esses espaços em verdadeiros laboratórios do capitalismo e do socialismo. A confiança que sustentara a cooperação militar durante a guerra se dissipava à medida que relatórios de inteligência descreviam o antigo aliado como uma ameaça existencial. Ao redor do mundo, nações menores sentiram a pressão desses 2 polos de poder, sendo forçadas a definir lealdades políticas e ideológicas. O conceito de esfera de influência deixou de ser teórico e passou a moldar a vida de milhões de pessoas, cujas fronteiras eram traçadas em negociações distantes. Ao redor do mundo, nações menores sentiram a pressão desses 2 polos de poder, sendo forçadas a definir lealdades políticas e ideológicas. O conceito de esfera de influência deixou de ser teórico e passou a moldar a vida de milhões de pessoas, cujas fronteiras eram traçadas em negociações distantes. A busca por segurança converteu-se em obsessão por controle territorial, tornando cada região estratégica parte de um jogo global. A nova ordem bipolar marcava o fim da centralidade europeia e inaugurava uma era em que decisões cruciais eram tomadas em Washington e Moscou. A humanidade, exausta, não entrava em uma paz duradoura, mas em uma vigilância armada que definiria as décadas seguintes. Capítulo 2. O tabuleiro europeu e as primeiras grandes tensões. A fragilidade das democracias europeias no imediato pós-guerra representava uma oportunidade concreta para a expansão da influência soviética, alimentada pelo desespero econômico de populações famintas, deslocadas e sem moradia. George Marshall compreendeu que a estabilidade política do Ocidente dependia de uma recuperação financeira rápida e estruturada, algo que apenas o capital e a capacidade produtiva dos Estados Unidos poderiam oferecer de maneira coordenada no curto prazo. O lançamento do Plano de Recuperação Europeia, em 1948, destinou bilhões de dólares à aquisição de máquinas, matérias-primas e alimentos, permitindo a reconstrução das indústrias da França, da Grã-Bretanha e também da Alemanha Ocidental sob ocupação aliada. A iniciativa não era um gesto puramente altruísta, mas uma estratégia para fortalecer governos democráticos e criar mercados consumidores alinhados ao modelo capitalista, reduzindo o apelo do socialismo estatal que ganhava espaço nas ruas europeias. O fluxo de recursos remodelou o continente ao integrar as economias em um sistema de interdependência que consolidava a liderança de Washington nos principais setores produtivos. Moscou interpretou o plano como uma forma sofisticada de imperialismo econômico, desenhada para cercar a União Soviética com estados dependentes da assistência financeira americana. Stalin proibiu que os países da Europa Oriental participassem das negociações, afirmando que a proposta escondia intenções de enfraquecer os regimes comunistas recém-estabelecidos. Como resposta, criou-se o Comecon, com o objetivo de organizar uma rede alternativa de cooperação econômica que mantivesse as nações satélites vinculadas ao rublo e à produção centralizada soviética. Como resposta, criou-se o Comecon, com o objetivo de organizar uma rede alternativa de cooperação econômica que mantivesse as nações satélites vinculadas ao rublo e à produção centralizada soviética. Essa divisão econômica aprofundou a fratura continental, transformando a separação ideológica em diferenças visíveis de padrão de vida e desenvolvimento tecnológico entre os 2 blocos. A modernização acelerada das infraestruturas ocidentais permitiu a recuperação do moral europeu e a reconstrução de instituições democráticas sobre um ciclo de crescimento sustentado ao longo da década seguinte. O êxito do plano evidenciou a capacidade do capitalismo de gerar prosperidade material em ritmo acelerado, servindo como instrumento de influência internacional. A cooperação administrativa entre antigos inimigos lançou as bases do futuro mercado comum europeu. O Plano Marshall consolidou-se como o pilar econômico da Aliança Ocidental, sustentando a contenção do comunismo por meio da prosperidade.
Berlim tornou-se o ponto mais sensível da Europa por estar localizada dentro da zona soviética, embora dividida entre as 4 potências vencedoras. A introdução de uma nova moeda nas áreas ocidentais, em 1948, levou Stalin a ordenar o bloqueio de todos os acessos terrestres à cidade. Milhões de habitantes de Berlim Ocidental ficaram isolados, privados de suprimentos básicos, em uma tentativa de forçar a retirada aliada. O risco de confronto direto parecia iminente. Em vez de recuar ou recorrer à força militar, os Estados Unidos e seus aliados organizaram uma ponte aérea sem precedentes para abastecer a cidade. Milhões de habitantes de Berlim Ocidental ficaram isolados, privados de suprimentos básicos, em uma tentativa de forçar a retirada aliada. O risco de confronto direto parecia iminente. Em vez de recuar ou recorrer à força militar, os Estados Unidos e seus aliados organizaram uma ponte aérea sem precedentes para abastecer a cidade. Durante quase um ano, aviões transportaram carvão, alimentos e medicamentos de forma contínua. O fracasso do bloqueio demonstrou a determinação política e a capacidade logística do Ocidente. Em 1949, a crise culminou na criação de 2 estados alemães distintos, consolidando a divisão do país. Berlim permaneceu como símbolo da rivalidade entre os blocos. A busca por garantias de segurança levou à criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, em 1949, reunindo 12 países sobre o princípio de defesa coletiva. Um ataque contra um membro seria considerado ataque contra todos. A aliança vinculou definitivamente os Estados Unidos à defesa da Europa, oferecendo dissuasão nuclear diante da superioridade numérica soviética. Em 1955, após a integração da Alemanha Ocidental à OTAN, a União Soviética respondeu com o Pacto de Varsóvia, formalizando seu controle militar sobre a Europa Oriental. Em 1955, após a integração da Alemanha Ocidental à OTAN, a União Soviética respondeu com o Pacto de Varsóvia, formalizando seu controle militar sobre a Europa Oriental. O continente passou a ser dividido entre 2 campos armados, em estado de alerta permanente. A estabilidade dessa ordem dependia da certeza de que qualquer conflito poderia escalar para uma guerra total, com consequências devastadoras. Assim, o mundo passou a viver sob o equilíbrio tenso de 2 alianças militares gigantescas, cuja própria existência funcionava simultaneamente como proteção e ameaça. Capítulo 3. A Fúria do Dragão e o Fogo na Península Asiática. Enquanto a Europa se consolidava em blocos rígidos e relativamente estáveis, o destino da Ásia sofreu uma transformação decisiva em 1949, quando as forças comunistas lideradas por Mao Tse-tung derrotaram os nacionalistas e proclamaram a República Popular da China. A vitória comunista no país mais populoso do planeta foi recebida em Washington como um revés estratégico profundo e como sinal de uma expansão preocupante do socialismo no Extremo Oriente. A aproximação formal entre Pequim e Moscou formou um eixo comunista de dimensões continentais, que parecia imponente em termos de população, território e projeção estratégica sobre a Eurásia. Diante desse novo quadro, os estrategistas americanos redirecionaram atenção, recursos e presença militar para o Pacífico, buscando impedir que a Revolução Chinesa servisse de modelo para outras nações asiáticas que atravessavam processos de descolonização. A Revolução Chinesa representou não apenas uma mudança de governo, mas uma profunda reestruturação social voltada para eliminar resquícios feudais e reduzir a influência estrangeira acumulada ao longo de décadas. A redistribuição de terras e a mobilização das massas camponesas consolidaram um modelo de socialismo com características próprias, distinto do soviético, baseado na centralidade do meio rural e na resistência ao cerco externo. Essa versão ideológica influenciou movimentos guerrilheiros na Indochina e em outras regiões do Sudeste Asiático, ampliando a instabilidade em áreas estratégicas para o fornecimento de matérias-primas ao bloco ocidental. A retórica chinesa de apoio aos povos oprimidos reforçou a percepção de que a Guerra Fria se expandia definitivamente para além da Europa. A resposta americana incluiu o fortalecimento do Japão,
convertido de antigo inimigo em principal aliado regional. Investimentos e garantias de segurança transformaram Tóquio em vitrine do desenvolvimento capitalista na Ásia. A proteção a Taiwan, onde os nacionalistas se refugiaram, manteve uma tensão diplomática permanente. Ficava claro que a disputa global não se limitaria ao continente europeu. A Península Coreana tornou-se o primeiro confronto militar direto entre as ideologias rivais, quando, em 1950, o Norte comunista invadiu o Sul. Apoiado por Moscou e por Pequim, o governo norte-coreano buscava unificar o país sob um regime socialista. A reação de Harry Truman foi rápida, com respaldo das Nações Unidas para formar uma força multinacional liderada pelos Estados Unidos. O avanço aliado até a fronteira chinesa provocou a intervenção de tropas chinesas, intensificando o conflito. A guerra foi marcada por extrema destruição e pelo uso maciço de poder aéreo. A possibilidade de empregar armas nucleares chegou a ser considerada, mas optou-se por limitar o conflito para evitar uma escalada global. O confronto transformou-se em uma guerra de posições, com avanços e recuos sucessivos sem vitória decisiva. Milhões morreram em uma disputa que refletia tensões ideológicas mais amplas. O armistício de 1953 estabeleceu uma zona desmilitarizada ao longo do paralelo 38, mantendo a divisão até os dias atuais. A Coreia tornou-se exemplo de guerra por procuração, consolidando dois regimes antagônicos que evoluíram de maneiras profundamente distintas nas décadas seguintes. O pós-guerra acelerou o colapso dos impérios coloniais europeus na África e na Ásia, dando origem a novas nações inseridas em um mundo bipolar. Cada movimento de independência era visto como oportunidade estratégica por Washington e Moscou. Líderes no Vietnã, na Argélia e no Congo negociavam apoio externo em troca de alinhamento político, transformando lutas nacionais em arenas da rivalidade global. A União Soviética apresentava-se como defensora dos povos colonizados, oferecendo assistência técnica e formação ideológica. Os Estados Unidos, por sua vez, buscavam conciliar o apoio às potências europeias com a defesa formal da autodeterminação, frequentemente sustentando governos anticomunistas, mesmo autoritários. Essa dinâmica gerou contradições duradouras. A Conferência de Bandung, em 1955, marcou a tentativa de criação de um caminho independente por meio do movimento dos não alinhados. Apesar dos esforços, a pressão das superpotências dificultava a neutralidade plena. A descolonização, assim, ocorreu sob a sombra constante da disputa entre os blocos, muitas vezes substituindo antigas dependências por novas formas de influência econômica e militar. Capítulo 4. O terror atômico e a busca pela supremacia tecnológica. O monopólio americano da bomba atômica chegou ao fim em 1949, quando a União Soviética realizou seu primeiro teste nuclear com sucesso, alterando de maneira definitiva a lógica da segurança internacional. A partir deste momento, a possibilidade de destruição total passou a funcionar como principal instrumento de dissuasão, impedindo um confronto direto entre as superpotências pelo temor da aniquilação recíproca. A competição evoluiu rapidamente para o desenvolvimento da bomba de hidrogênio, cujo poder destrutivo superava em milhares de vezes as explosões que devastaram Hiroshima e Nagasaki. Centros de pesquisa militar em ambos os lados dedicavam-se intensamente à criação de ogivas mais potentes e sistemas de lançamento mais sofisticados, transformando a ciência em ferramenta estratégica da política e da guerra. O princípio da destruição mútua assegurada consolidou-se como base da estabilidade nuclear, sustentando a ideia de que nenhum dos lados iniciaria um ataque, se soubesse que sofreria a retaliação devastadora imediata. Essa lógica estabeleceu uma paz tensa, sustentada pelo medo constante de falhas técnicas ou decisões precipitadas, capazes de desencadear catástrofes irreversíveis. Recursos gigantescos foram direcionados à construção de silos subterrâneos, submarinos nucleares e bombardeiros estratégicos mantidos em prontidão permanente. O planeta passou a viver sob a vigilância de arsenais invisíveis, enquanto a ameaça atômica se tornava parte do imaginário coletivo.
A cultura refletiu esse clima de apreensão por meio de filmes e romances que imaginavam cenários pós-apocalípticos. Escolas promoviam simulações de ataque nuclear e famílias investiam em abrigos particulares. A corrida armamentista impôs também um enorme peso econômico, exigindo capacidade industrial contínua e disciplina fiscal. O equilíbrio global dependia da racionalidade de líderes investidos de poder absoluto, mas guiados por rivalidades ideológicas profundas. O lançamento do Sputnik pela União Soviética em 1957 causou forte impacto nos Estados Unidos, que se viam como líderes tecnológicos incontestáveis. O sinal emitido pelo satélite simbolizava não apenas avanço científico, mas a capacidade soviética de desenvolver mísseis intercontinentais. A reação americana incluiu investimentos massivos em educação científica e pesquisa espacial, elevando a exploração do espaço ao centro da disputa ideológica. O lançamento do Sputnik pela União Soviética em 1957 causou forte impacto nos Estados Unidos, que se viam como líderes tecnológicos incontestáveis. O sinal emitido pelo satélite simbolizava não apenas avanço científico, mas a capacidade soviética de desenvolver mísseis intercontinentais. A reação americana incluiu investimentos massivos em educação científica e pesquisa espacial, elevando a exploração do espaço ao centro da disputa ideológica. A criação da NASA, em 1958, formalizou essa mobilização. Cada missão espacial tornava-se demonstração pública de competência técnica e superioridade sistêmica. Satélites passaram a desempenhar funções militares estratégicas, ampliando a vigilância global. Ao mesmo tempo, tecnologias espaciais impulsionaram avanços civis nas comunicações e na navegação. O momento culminante ocorreu em 1969, quando a missão Apollo 11 levou astronautas americanos à Lua. A imagem da bandeira fincada no solo lunar consolidou o prestígio dos Estados Unidos. Ainda assim, a União Soviética manteve protagonismo em áreas como estações espaciais. A corrida espacial evidenciou que a rivalidade também podia gerar progresso científico extraordinário. A impossibilidade de guerra aberta intensificou a atuação dos serviços de inteligência. Organizações como a CIA e a KGB expandiram suas redes globalmente, infiltrando agentes, influenciando governos e promovendo operações encobertas. Informações estratégicas tornaram-se armas decisivas, e a disputa deslocou-se para o campo da vigilância e da desinformação. Berlim destacou-se como centro da espionagem internacional, especialmente antes da construção do muro. Operações secretas, interceptações de comunicação e missões de reconhecimento aéreo tornaram-se práticas recorrentes. O desenvolvimento de tecnologias de escuta e monitoramento reduziu drasticamente a privacidade no âmbito político e militar. Essas ações frequentemente afetaram países menores, palco de golpes, sabotagens e intervenções indiretas. A herança desse período inclui arquivos ainda sigilosos e uma cultura duradoura de vigilância estatal. As ações frequentemente afetaram países menores, palco de golpes, sabotagens e intervenções indiretas. A herança desse período inclui arquivos ainda sigilosos e uma cultura duradoura de vigilância estatal. O espião transformou-se em figura emblemática da Guerra Fria, símbolo de um conflito travado nas sombras, onde informação valia tanto quanto armamentos convencionais. Capítulo 5. Conflitos periféricos e a crise no quintal americano. A influência americana no Caribe parecia sólida até 1959, quando um movimento guerrilheiro liderado por Fidel Castro derrubou a ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba. O que começou como uma revolta nacionalista contra a corrupção e a dependência econômica externa rapidamente adquiriu dimensão internacional após a nacionalização de empresas americanas e a aproximação com Moscou. A presença de um governo socialista a poucos quilômetros da Flórida foi interpretada em Washington como ameaça direta à sua hegemonia hemisférica. A tentativa de invasão pela Baía dos Porcos, em 1961, fracassou e consolidou a aliança entre Havana e a União Soviética.
O embargo econômico imposto pelos Estados Unidos pretendia enfraquecer o novo regime, mas também contribuiu para transformar Cuba em símbolo de resistência para movimentos de esquerda na América Latina e na África. A ilha passou a exercer papel ativo na difusão de apoio político e militar a guerrilhas, enquanto Moscou via na parceria uma oportunidade estratégica de contrabalançar a presença americana na Europa. O Caribe tornou-se área sensível da disputa global. A criação da Aliança para o Progresso buscou oferecer alternativa de desenvolvimento à região, ao mesmo tempo em que Washington apoiava governos anticomunistas. Cuba passou a viver entre o protagonismo ideológico internacional e o isolamento econômico imposto pelo bloqueio. O ponto mais crítico da Guerra Fria ocorreu em outubro de 1962, quando aviões de reconhecimento identificaram mísseis nucleares soviéticos instalados em Cuba. O presidente John Kennedy respondeu com uma quarentena naval, exigindo a retirada imediata das armas. Durante 13 dias, o mundo acompanhou a escalada de tensão enquanto navios das duas superpotências se aproximavam perigosamente. Nos bastidores, Kennedy e Nikita Khrushchev trocaram mensagens buscando solução que evitasse o conflito nuclear. O acordo final envolveu a retirada dos mísseis soviéticos da ilha, a garantia americana de não invadir Cuba e a remoção discreta de mísseis americanos instalados na Turquia. A crise evidenciou os riscos da falta de comunicação direta, levando à criação de um canal permanente entre Washington e Moscou. O episódio reforçou a lógica da dissuasão nuclear e marcou momento de cautela nas relações bilaterais. No Sudeste Asiático, a tentativa de impedir a unificação comunista do Vietnã levou os Estados Unidos a uma guerra prolongada e desgastante. O conflito, iniciado como parte da política de contenção, transformou-se em luta de guerrilha na qual a superioridade tecnológica americana encontrou resistência persistente. O Vietnã do Norte recebeu apoio material da União Soviética e da China, enquanto a guerra era transmitida pela televisão, expondo seu custo humano. Bombardeios intensivos e uso de desfoliantes químicos não quebraram a determinação vietnamita. Nos Estados Unidos, protestos e divisões internas enfraqueceram o apoio à intervenção. Em 1975, a vitória do Norte marcou o limite da estratégia americana de intervenção direta. O trauma deixou marcas profundas na política externa de Washington, dando origem ao chamado Síndrome do Vietnã e alterando a percepção global sobre o alcance do poder das superpotências. Capítulo 6. Os anos de distensão e os novos atores mundiais. Depois do choque provocado pela crise dos mísseis, as superpotências entraram em um período conhecido como distensão, cujo objetivo central era reduzir o risco de guerra nuclear por meio de acordos formais de limitação de armamentos. A ideia de coexistência pacífica partia do reconhecimento de que, embora o conflito ideológico permanecesse, era possível administrar a rivalidade de maneira mais previsível. Tratados como o SALT passaram a estabelecer limites para mísseis balísticos e lançadores estratégicos, criando mecanismos de verificação que ampliavam a transparência entre Washington e Moscou. Essa nova etapa permitiu redirecionar parte dos recursos antes destinados exclusivamente à corrida armamentista para necessidades internas e modernização econômica. A diplomacia de cúpula tornou-se mais frequente, com encontros entre líderes das duas potências em busca de estabilidade e gestão de crises regionais. O intercâmbio cultural e científico aumentou, incluindo projetos espaciais conjuntos e visitas oficiais que buscavam suavizar a imagem do adversário perante as populações. Ainda assim, a distensão não significava o fim da competição, mas sua reorganização sob regras menos arriscadas. O controle de armas ajudava a manter o equilíbrio estratégico, reduzindo a possibilidade de surpresas militares que pudessem desencadear um conflito irreversível. Apesar do clima mais moderado, o sistema internacional continuava marcado pela desconfiança. Aliados começaram a buscar maior autonomia, como a França sob Charles de Gaulle e a própria China sob Mao, que desafiavam a rigidez do modelo bipolar.
A distensão mostrou que a paz armada era viável, mas não eliminava as divergências estruturais entre capitalismo e socialismo. Uma das mudanças mais inesperadas da Guerra Fria ocorreu quando Estados Unidos e República Popular da China iniciaram um processo de aproximação estratégica após anos de hostilidade. A cisão entre Pequim e Moscou fragmentara o bloco comunista, abrindo espaço para uma manobra diplomática conduzida pelo governo de Richard Nixon. O convite à equipe americana de tênis de mesa para visitar a China em 1971 simbolizou essa abertura, preparando o terreno para a visita presidencial no ano seguinte. Para a China, a aproximação representava proteção contra a ameaça soviética e acesso à tecnologia e mercados ocidentais essenciais para sua modernização. Para Washington, significava vantagem estratégica sobre Moscou e maior margem de negociação em temas como o Vietnã e o controle de armas. O gesto alterou o equilíbrio global, transformando a antiga bipolaridade em um triângulo diplomático. A reação soviética foi de preocupação, levando o Kremlin a intensificar seus próprios esforços diplomáticos. A reaproximação sino-americana demonstrou que a Guerra Fria era dinâmica, marcada por alianças pragmáticas moldadas por interesses estratégicos. Em 1968, a tentativa da Tchecoslováquia de implementar reformas conhecidas como socialismo com rosto humano revelou tensões profundas dentro do bloco socialista. Sob a liderança de Alexander Dubček, o governo buscava maior liberdade de expressão e reformas políticas sem abandonar o socialismo. O ambiente de renovação em Praga alarmou Moscou, que temia contágio reformista em outros países do Pacto de Varsóvia. A invasão soviética em agosto daquele ano encerrou o processo e levou à formulação da doutrina Brezhnev, segundo a qual a União Soviética poderia intervir em qualquer país socialista que ameaçasse a estabilidade do sistema. A repressão abalou a credibilidade moral do regime soviético e evidenciou a soberania limitada das nações do leste europeu. O episódio mostrou que, apesar da distensão com o Ocidente, Moscou mantinha controle rígido sobre sua esfera de influência. As tensões internas permaneceriam latentes até a crise final do sistema socialista nas décadas seguintes. Capítulo 7. O último fôlego e o retorno das hostilidades diretas. O período de distensão sofreu uma ruptura decisiva em 1979, quando a União Soviética enviou tropas ao Afeganistão para sustentar um governo comunista fragilizado por uma insurreição interna de caráter islâmico. O que Moscou imaginava ser uma intervenção breve para preservar sua influência estratégica na Ásia Central converteu-se em um conflito prolongado e oneroso. A resistência dos Mujahedin recebeu apoio financeiro e militar dos Estados Unidos, além da Arábia Saudita e do Paquistão, transformando o território afegão em palco de uma guerra indireta entre as superpotências. A invasão foi amplamente condenada no cenário internacional e resultou, entre outras medidas, no boicote ocidental aos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980, marcando o retorno de uma fase de confronto mais explícito. O terreno montanhoso e a natureza da guerra de guerrilha expuseram limitações importantes da estratégia soviética, preparada para conflitos convencionais em larga escala. O prolongamento da campanha provocou perdas humanas significativas e crescente descontentamento interno. O fornecimento de mísseis portáteis aos insurgentes reduziu a vantagem aérea soviética, ampliando o custo do conflito. A guerra agravou problemas econômicos já existentes na União Soviética, que enfrentava dificuldades estruturais e dependência das exportações energéticas. A retirada das tropas, concluída em 1989, sem alcançar vitória clara, simbolizou a erosão da capacidade soviética de projeção de poder. O conflito também fortaleceu redes islâmicas radicais que posteriormente influenciariam outros cenários de instabilidade. O Afeganistão tornou-se um marco no enfraquecimento estratégico de Moscou e acelerou tensões internas que contribuiriam para o colapso do sistema. A eleição de Ronald Reagan, em 1980, inaugurou uma fase de retórica firme e rearmamento acelerado nos Estados Unidos.
O novo governo ampliou investimentos militares e lançou a Iniciativa de Defesa Estratégica, conhecida como Guerra nas Estrelas, que propunha desenvolver sistemas capazes de interceptar mísseis nucleares ainda no espaço. Embora o projeto enfrentasse dúvidas técnicas, sua dimensão estratégica pressionava a União Soviética, cuja economia já demonstrava sinais de exaustão. Além do fortalecimento militar, Washington intensificou o apoio a movimentos anticomunistas em diversas regiões, buscando conter ou reverter avanços soviéticos. Medidas econômicas também afetaram Moscou, incluindo pressões que contribuíram para a queda dos preços do petróleo, importante fonte de receita soviética. O discurso público de Reagan reforçava a oposição ideológica entre democracia liberal e socialismo estatal, elevando novamente o clima de tensão. Esse período levou a liderança soviética a reconhecer a necessidade de mudanças estruturais. A combinação de pressão externa e fragilidade interna tornava insustentável a continuidade do modelo vigente. Na Polônia, a oposição ao domínio soviético ganhou forma através do Sindicato Independente Solidariedade, liderado por Lech Walesa a partir de 1980. O movimento reivindicava melhores condições de trabalho e maior liberdade política, desafiando diretamente o monopólio do Partido Comunista. O apoio da Igreja Católica e a influência do Papa João Paulo II fortaleceram a mobilização popular. Em resposta, o governo polonês decretou lei marcial em 1981, prendendo líderes do movimento. Apesar da repressão, a resistência continuou por meio de redes clandestinas e greves intermitentes. A crise polonesa revelou fragilidades profundas no bloco socialista, demonstrando que a coerção já não garantia estabilidade duradoura. O Solidariedade tornou-se símbolo de transformação pacífica e sinalizou o declínio da autoridade soviética na Europa Oriental. Sua trajetória antecipou mudanças que culminariam na reconfiguração política do continente no final da década de 1980. Capítulo 8. A queda dos muros e o fim de uma era global. A ascensão de Mikhail Gorbachev à liderança da União Soviética em 1985 representou uma tentativa decisiva de revitalizar um sistema que demonstrava claros sinais de esgotamento. Por meio das políticas de Glasnost, voltada à transparência política, e Perestroika, orientada à reestruturação econômica, Gorbachev buscou modernizar o socialismo, reduzir a burocracia e enfrentar a estagnação produtiva. A intenção era tornar o regime mais eficiente e responsivo sem abandoná-lo por completo. No entanto, ao permitir maior liberdade de expressão e debate público, abriu espaço para críticas profundas ao passado soviético e para o ressurgimento de identidades nacionais reprimidas durante décadas. No cenário internacional, Gorbachev reconheceu que a manutenção da corrida armamentista era financeiramente insustentável. Ele avançou em acordos de desarmamento com os Estados Unidos, retirou as tropas do Afeganistão e indicou que não recorreria à força para preservar regimes aliados na Europa Oriental. Essa mudança de postura reduziu tensões globais e aumentou sua popularidade no exterior, mas gerou resistência entre setores conservadores do Partido Comunista. Internamente, as reformas econômicas produziram escassez e inflação, agravando o descontentamento social. A combinação entre abertura política e crise econômica enfraqueceu ainda mais o controle central, acelerando processos que escapariam à intenção original de preservar o sistema. Em novembro de 1989, o símbolo máximo da divisão europeia ruiu quando a pressão popular levou à abertura inesperada das fronteiras da Alemanha Oriental. Multidões atravessaram o Muro de Berlim, que rapidamente passou a ser demolido em um gesto coletivo de celebração. O evento sinalizou o colapso dos regimes comunistas na Europa Oriental, muitos dos quais caíram em transições relativamente pacíficas ao longo daquele ano. A reunificação alemã, formalizada em 1990, representou um momento decisivo na redefinição da ordem europeia. O processo exigiu negociações complexas e garantias de que a Alemanha unificada permaneceria integrada às estruturas ocidentais, como a OTAN e a Comunidade Europeia.
O processo exigiu negociações complexas e garantias de que a Alemanha unificada permaneceria integrada às estruturas ocidentais, como a OTAN e a Comunidade Europeia. Moscou aceitou a reunificação sem intervenção militar, reconhecendo suas limitações estratégicas. O fim do muro simbolizou não apenas a superação de uma fronteira física, mas a dissolução da estrutura bipolar estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. O desfecho final ocorreu em dezembro de 1991, quando a União Soviética foi oficialmente dissolvida. Após uma tentativa fracassada de golpe por setores conservadores, repúblicas soviéticas declararam independência e a Federação Russa assumiu a sucessão institucional. O sistema que por décadas rivalizou com o Ocidente colapsou sob pressões econômicas, políticas e nacionais acumuladas. O fim da Guerra Fria eliminou o risco imediato de confronto nuclear entre superpotências, mas também inaugurou o período de incertezas. Novos estados surgiram na Eurásia, enfrentando transições complexas. Os Estados Unidos emergiram como potência predominante em um cenário inicialmente unipolar. Entretanto, conflitos regionais, desafios econômicos e novas ameaças globais demonstraram que a estabilidade não seria automática. O encerramento dessa era redefiniu o equilíbrio internacional, deixando como legado tanto instituições de cooperação quanto marcas profundas das divisões que moldaram a segunda metade do século XX.